Temos que ter fé e acreditar que dias melhores virão. E certamente virá. Vamos sorrir mais, minha gente, sorrir. Vamos abrir os nossos lábios e estar sempre sorrindo. Que Deus se alegra disso. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Louvamos a ti, Pai, nessa manhã, nessa noite, e a ti damos graças e glória, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grandeza, Senhor. Tu, Pai, que criaste os céus e a terra e todas as coisas, Senhor. Clamamos a ti pelo teu Espírito Santo, Pai. Envia teu Espírito Santo, Senhor, neste devocional, no coração de cada um, na mente de cada um aqui, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e a tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Que a tua luz esteja sobre os nossos corações, sobre nosso espírito, sobre nossa alma, sobre os nossos caminhos, Senhor, não só agora, durante esse devocional, mas por todo o dia, por toda a noite, para todo sempre. Que onde quer que nós vamos, Senhor, que estejamos ligados em ti, Senhor, ligados ao teu Espírito Santo, Pai. Dê-nos a graça, Senhor, do entendimento da tua palavra, da sabedoria, do discernimento, Senhor, e traz-nos a tua paz, o teu amor e a tua graça. Convido a ti, Senhor Jesus, para estar conosco, ao nosso lado, em nossos corações, abençoando, Senhor, e nos guiando ao Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um nesse devocional, dos que ainda vão entrar e dos que não puderam participar hoje, Senhor. Esteja com cada um de nós, Pai. Guarda a nossa família, os nossos corações, a nossa fé, enchendo-nos da tua paz, da tua alegria, e que sigamos, Senhor, no teu caminho, sem nos desviarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse versículo tem 39, deixa eu ver aqui, 39 versículos. Vamos ler aqui parte por parte, né? Vou começar lendo aqui até o 17. Não, vou ler até o 11, Samar. Devagarzinho aqui, que esse texto aqui é complexo. Tem muito a acrescentar, né? Dá uma semana nesse capítulo aqui, eu acho, hein? Isso é muito bom. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Está aqui uma palavra, eu posso dizer assim, uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra confortante e também uma palavra para que você possa meditar, raciocinar e entender, né? O que é estar em Cristo, estar com Cristo e ser de Cristo. Veja bem, estar em Cristo, ser de Cristo e compreender a Cristo. Porque se você estiver no Espírito, você é uma nova criatura, né? Porque ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, se você estiver em Espírito, em Jesus Cristo, não há condenação nenhuma contra você. A lei dos homens nada pode fazer contra você. Não há acusação contra você. Você está praticamente livre, você não é escravo. Você passa a ser livre. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é isso? A lei do pecado e da morte. Porque a partir do momento que você está em Cristo, que você reconhece Cristo como seu Senhor, você foge do pecado. Você sabe o que é o pecado, você sabe o que é o erro. Ah, mas você não é perfeito, você erra. Sim, a gente erra. A gente erra sim. Só que nós sabemos quando erramos. E quando estamos em Cristo Jesus, mesmo errando, nos reconciliamos com Ele e Ele nos perdoa e existe paz em nós. Existe paz. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas existe paz. Porque existe o reconhecimento, né? Existe o que eu posso dizer, a reconciliação. Isso é importante a gente saber, amados. O reconhecimento, consequentemente, vem a reconciliação. Porque você reconheceu onde você errou. E você falou com ele, você se entregou a ele, seu corpo, sua mente, seu interior, sentiu que estava errado. Então houve reconhecimento e, consequentemente, você está perdoado e reconciliado. Eu posso dizer que o reconhecimento e a reconciliação são duas coisas que chegam junto nesse pedaço aqui. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. É a paz que o Senhor Jesus falou. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Que coisa maravilhosa, né, amados? Podemos ter essa paz que Jesus nos deixou. Ela está em nós. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque a nossa carne, ela inclina para os prazeres deste mundo, né? Para as coisas deste mundo. Para o que interessa ao corpo, a esse corpo carnal. E a partir do momento que você se deixa levar pelas coisas deste mundo, você se perde no espírito. Mas a partir do momento que você conheceu Deus, que você reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz, que você nasce de novo, né? Você passa a ser uma nova criatura, você começa a enxergar as coisas diferentes, os valores são outros, você não se apega tanto às coisas materiais. Como Jesus mesmo falou, elas são importantes para nós, ele sabe que a gente precisa nos vestir, precisa nos calçar, nós precisamos nos alimentar, ele sabe de tudo que nós precisamos, mas nós não podemos colocar o nosso maior interesse nisso. Isso são coisas secundárias. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas certamente serão acrescentadas como tem sido até agora. Amém, amados? Vou deixar vocês comentar um pouquinho, porque essa passagem é muito gostosa de se ouvir de outras pessoas também. Como elas entendem, como elas veem. Lê até o 17, seu Mário, aí depois a gente abre para discussão. Tudo bem. Então, diz aqui o 12 seguinte. De maneira que, irmãos, somos devedores, não carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com nós o Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Né? Muito bom isso aqui, muito bom, muito confortador. Né? Eu me sinto, sabe assim, preenchido com essas palavras que são me reveladas aqui, a mim, a você,
a todos nós, porque isso nos dá uma esperança, assim, extraordinária. Nós somos cordeiros de Cristo. Nós somos cordeiros. Ele preparando está tudo aquilo que nós desejamos um dia na glória. Agora, por que isso? Porque nós estamos vivendo em espírito já aqui na terra, adorando esse Pai maravilhoso, esse que deu a sua vida por nós. Quando isso acontece? Em nossa vida, em nossas atitudes, em nosso reconhecimento. Quando reconhecemos que erramos, porque erramos todos os dias, mas nos reconciliamos com Ele. Então estamos vivos em espírito, estamos vivos. E isso é o que agrada a Deus e, consequentemente, nos agrada. Somos afligidos? Somos. Mas não podemos perder a esperança. Temos que ter fé e acreditar que dias melhores virão. E certamente virá. Vamos sorrir mais, minha gente, sorrir. Vamos abrir os nossos lábios e estar sempre sorrindo. Que Deus se alegra disso. Hoje eu estava aqui, antes de entrar no devocional, eu estava vendo aqui umas canções, uns hinos, e já comecei a chorar logo cedo, porque é muito gostoso, é muito bom. Você, isso aí é gostoso, sabe? Eu sou chorão, eu sei que eu sou chorão, mas e se eu não chorar? Se eu não chorar na presença do Senhor, sabe? Parece que eu não senti a presença de Deus. Se eu não, sabe? Para mim, para mim sentir a presença de Deus, é preciso que os meus olhos saiam lágrimas, que eu seja impactado por aquela palavra, por aquele momento, por aquela situação. Tem que, tem que mexer na minha carne. Minha carne tem que, para que eu sinta realmente que Deus está nesse negócio, que Deus está comigo, Ele está aqui, ó, agora. Como está aí com vocês também. Isso é importante. É isso que nós temos que priorizar. Priorizar a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Eu acho que esse trecho aqui, ele meio que sintetiza tudo que a gente vem lendo em Romanos, né? Se encaixa perfeitamente essas palavras, né? Como você falou, né? Como é agradável ler esse texto, né? E eu acho que o que mais sintetiza aqui é esse versículo 7, né? 7 ali, aquele trecho ali, né? Por isso, né? O tender da carne, né? O pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está, né? Pois não obedece, né? Não segue as leis de Deus, né? Nem mesmo pode estar, que é o pecado, né? Portanto, os que estão na carne, né? Os que estão inclinados na carne, sujeitos à carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, né? Esse tal não é dele. Nossa, que maravilhoso, né? Depois ele até fala aqui, ó, uma parte que é linda, que o senhor leu aí, que tem um jogo de. Aqui, ó. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito. Tá, ele já fala isso aqui. Mas tem um jogo aqui que depois que fala. Tem um espírito com E maiúsculo e tem um espírito com E minúsculo, né? Fazendo a diferença justamente, né? O Espírito Santo e o nosso espírito, né? A Bíblia, né, traça muito bem isso. Para mim, a gente pode dar sequência aí, se alguém quiser comentar. James, Tamires.
Fala alguma coisa aí, filho. Maravilhoso isso aqui. Nossa, eu tô impactado aqui. E à medida que a gente vai estudando, vai ficando mais claro, né? Eu tava. Às vezes eu pego uma passagem inteira, assim, que eu quero gravar, sabe? E eu reescrevo aqui no meu caderninho aqui de, de estudo. E hoje eu anotei aqui os 5, né? 5 e o 6. E fala assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. E a gente que está na caminhada cristã, a gente consegue perceber isso muito fácil, né? Por exemplo, antes de sermos cristãos, o que nos move, move as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração, são as coisas que dão prazer à carne, normalmente só nós mesmos, e muito focado ali no imediato, né? Mas quando a gente vai se voltando para Deus, vai mudando esses valores, né? A gente passa a pensar, como diz aqui na palavra, nas coisas que agradam o Espírito. E aqui, o Espírito, como o Fábio bem comentou aí, é o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. A gente passa a pensar como é que eu posso agradar a Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus? E para agradar o meu próximo? Porque a gente sabe que se estamos agradando ao próximo, estamos também agradando a Deus, porque Ele nos diz isso na sua lei, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, só de pensar nas coisas que agradam o Espírito já nos faz agir diferente, já nos faz caminhar diferente. Como meu pai comentou, não quer dizer que a gente não vai errar, mas a mudança já começa a acontecer. Primeiro no pensamento, que reverbera para a atitude, e aí eu entendo que é uma prática. Assim como um músculo que você exercita e você vai ficando mais forte, à medida que você vai praticando e aprendendo a palavra e exercendo e vivendo a palavra, você vai ficando mais forte. Naturalmente vai agindo de maneira diferente, né? E aí no 6 ele fala, né? Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Ou seja, se a gente permite que o Espírito Santo controle nossa mente, nós estaremos salvos e teremos paz, né? Então, muitas vezes, se a gente não está em paz, talvez, ou certamente, não é o Espírito que está nos controlando, que está dominando a nossa mente. Pode ser ali as preocupações da carne, as preocupações, quando falo se preocupações da carne, cabe aqui as preocupações do dia a dia, né? As nossas preocupações com tudo, com as nossas finanças, com os problemas do dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa família, né? Com os nossos filhos, porque tudo isso aqui é passageiro. E quando nós estamos preocupados, nós estamos pensando, estamos com o pensamento nas coisas da carne, né? E não com o pensamento em agradar o Espírito. E outro ponto que eu anotei aqui também é no 15, né? Isso aqui é maravilhoso. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos,
mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Aleluia. Meu Deus do céu. Ou seja, quando nós abrimos mão, né? Quando nós fazemos a nossa carne sofrer pela abstinência dos desejos que são da carne e damos vazão, damos abertura, deixamos entrar o Espírito Santo de Deus para controlar a nossa mente, a nossa vida, as nossas ações, nós caminhamos em direção à vida eterna. Quando a gente abre, né, a Bíblia fala que Jesus está à porta. Quando a gente abre, a gente recebe o Espírito Santo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, significa que o Espírito de Deus nos adotou como filho. Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele é o próprio Espírito Santo. Quando Jesus estava mesmo em carne, habitou nele o Espírito Santo de Deus. E todos que habitam o Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O que é o nosso filho na carne? A minha filha, as minhas filhas, os nossos filhos são um pedaço de nós. Eles têm o nosso DNA. Eles são um pedacinho de nós que vão se desenvolvendo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser filhos também. Filhos de Deus, filhos do Santo. E agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também com a sua glória. Isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é, oh, glória. Eu vou escrever isso aqui para gravar no meu coração aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é ótimo quando a gente às vezes está ali meio se sentindo incapaz em alguma situação, ou triste, ou isso aqui Tribulado, né? nos traz Atribulado. para o nosso lugar de fato, sabe? Nos olharmos e nos enxergarmos como filho de Deus é algo assim tremendo. Eu confesso que eu ainda tenho assim, isso para mim não é tão forte assim, tão claro, né? De me colocar nessa posição. Eu oro para que esse momento chegue, assim, sabe? Num momento como esse, assim, de leitura, eu consigo enxergar, né? Um pouco mais. Mas eu, particularmente, ainda é um caminho que eu preciso, é, eu quero muito, né? Conseguir me enxergar nessa posição que de fato é, né? Que de fato herdamos. A gente tem Amém? que aprender, sabe? Aprender. Na hora que você estiver aperreado, estiver tribulado, tiver numa situação assim que você, sabe, você parar um pouquinho e entrar em espírito. Porque quando você entra em espírito, você fala com Deus, fala, Senhor, eu preciso pagar uma conta e estou me sentindo incapaz, meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá uma estratégia, entra com providência, Senhor, provê isto, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Lembra, lembra de Deus nesse momento de aflição, de tribulação, de angústia, de e fala com Ele em oração.
Porque você, orando, você está em espírito. E ele vai entrar com providência. Ele vai entrar com providência. Certamente ele irá entrar com providência. Porque você saiu da carne e entrou em espírito. E quando você entra em espírito, você entra em contato com ele. E ele certamente responderá a sua necessidade. Pode ter certeza disso. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, ele, ele faz, ele faz a diferença. Queria ouvir a Tamires um pouquinho também, se ela puder. Quer falar alguma coisa, Tamires? Não? O- Então ouça. A gente se sentir filho de Deus, né? Que James colocou aí. Nossa, como é, Que bênção, né? a Que gente, glória. às vezes a gente não. Meu Deus, você falou uma coisa que eu nem sei nem o que te falar, cara. Mas o que me lembrou foi aquela passagem que diz lá que Jesus é o nosso advogado, sabe? Que quando a gente não se sente merecedor, a gente se volta a Merecedor. Ele. Você falou a palavra, cara, merecedor, que tava essa palavra que faltou, que eu tava querendo. Obrigado. É isso. Que fica realmente, né, querendo tirar a gente e apontar o dedo para aquilo que a gente fez, para aquilo que a gente, né? Quem é você, né? Quem é você para achar que você é filho de Deus? Quem é, né, você para achar que Deus te ama, né? E isso é uma ação do inimigo mesmo no nosso coração, né? Que fica querendo entrar e derrubar a gente, né? E como a palavra é maravilhoso, né? Porque é maravilhosa porque ela vai cada vez mais reforçando a nossa fé, né? E nos dando esperança e fortalecendo e fazendo com que a gente tenha cada vez mais fé de que nós somos sim filhos de Deus, né? Protegidos pelo Pai, né? E é pela graça dele, né? Não pelo que a gente faz, né? Não pelo que a gente merece, mas por aquilo que ele faz, né? Ontem à noite até veio um texto sobre esse negócio de merecimento aí. Acho que a gente tem estudado essas questões nos últimos dias. Ontem era 3 horas da manhã, eu acordei. E aí depois eu acabei escrevendo. Até mandei uma foto lá falando sobre honra, né? Porque a gente vê tanto naqueles filmes, principalmente aqueles filmes de karatê, de kung fu, ali, pessoal do Japão, né? Que tem aquele negócio da honra, né? A honra. Algo que a gente, na nossa sociedade, a gente leva isso como algo muito a sério, né? Mas o que realmente, né, significa essa questão da honra, né? E aí eu coloquei aqui, né? O que seria a honra, né? Será que é o orgulho pelo cumprimento né, de leis, né? É algo que a gente carrega como um troféu, né? Para dizer que nós, né? Porque o que que é um homem honrado, né? Na carne, né? Seria aquele que cumpre todas as leis, né? Então, como se fosse o mundo dos judeus ali, dos fariseus naquela época, né? Se sentiam honrados, né? Porque carregavam, né, no peito ali um título, né? Um emblema de que, olha, somos aqui cumpridores de tudo que é necessário, né? Tem algo para se exaltar, né? A nossa honra, se ela não é carregada com humildade, né? Ela é carregada com soberba, né? E se ela é carregada com soberba, né? Então é feita para o mal, né?
E aí a gente fala aqui, né? Pecador tem honra, né? Pecador tem honra, né? Quem tem honra, então, né? Porque perfeito só Deus, né? O único homem que realmente é honrado nessa, né? É Deus, né? Deus realmente é o único merecedor aqui de ser reconhecido como honrado, né? Porque para todo o restante é humilhar-se, né? O tempo todo, né? Aí até coloquei aqui, né? Humilhar-se e será honrado, né? Se a gente se humilhar, nós seremos honrados, né? Não, né? De forma alguma, né? O que a gente tem que fazer é só se arrepender, humilhar, se arrepender e seremos perdoados. Mas honrado só o Cristo, né? Só o bom. Bom só Ele, né? E aí a gente fica às vezes carregando essas coisas dentro do nosso coração e essas coisas é fonte do mal, né? É fonte do orgulho, né? Fonte das coisas que às vezes traz até tribulações dentro da nossa vida, né? Pô, como é que fulano fala assim comigo? Como é que ciclano fala aquilo pra mim, né? Como é que... Então a gente querendo manter um título, né? Manter um status de honra, né? Que não pertence a nós, né? Pertence só a ele, né? E quando a gente começa a se inclinar ao espírito, como a palavra diz aqui, ó, essas questões mundanas perdem sentido, né? Nós começamos a perceber que algumas coisas não têm valor, né? Que o que tem valor realmente é nós estarmos aqui, ó, caminhando em compassividade, né, em benignidade, em amor, né, e nos livrarmos de nós mesmos, abrirmos mãos da gente mesmo, né? Porque esse é o caminho. E é tão difícil, né? É tão difícil no dia a dia ali, né? A gente fala ali, ah, tá bom, hoje eu vou agir assim, mas eu reagir, a gente sabe que eu reagi é outro nível, né? Então, o tempo todo a gente tá ali sendo cuidado por Deus para que. Mas se nós somos filhos, por que que a gente não consegue se livrar disso de uma vez por todas, né? Quando o nosso filhinho, quando era pequeno, ele caía, né? Se a gente corresse para acudir ele, para não deixar ele cair, como é que ele ia aprender, né? É a caminhada, né? A gente vai É isso aí. tropeçando, vai levantando, vai tropeçando, vai reconhecendo a misericórdia de Deus na nossa vida, né? E vai sendo transformada, né? E a palavra vai nos podando, vai né, nos alimentando. E a gente, através da humildade, do reconhecimento de quem é Deus no nosso coração, na nossa vida, nos dá a graça, né? De podermos desfrutar de essa maravilha que Ele coloca dentro do nosso coração, né? É, é isso aí. É o espírito daquele que dos mortos ressuscitou. É o que habita em vós. É o espírito daquele que dos mortos ressuscitou. É o que habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou. Então, nós somos vivificados por ele. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. É isso aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só. Porque todos os quais que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ele fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não, você não deve temer, você não deve temer. Aconteça o que acontecer, fica em pé, fica firme, confia que você tem um Deus, tem um protetor, tem um defensor. Nós somos filhos de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui repete novamente, ó.
Ele fala aqui em cima, no 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqui no 17 ele volta a falar. O 16 ele volta a falar. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E por aí vai. Agora aqui o 18 fala das primícias do Espírito, a esperança, a intercessão e eleição. Lê até o 25 pra gente, Samara. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de vir, que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperança. Deixa eu ler essa parte aqui de novo, ó. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê como a esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira que também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu gostaria de ir lá em Atos, capítulo 16. Você pode ler aí? Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Para concluir essa palavra aqui, que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se alguém puder abrir lá em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, eu gostaria de ver. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. É isso? É isso.
Então, amados, nós sabemos que muitas coisas que às vezes nós queremos fazer e a gente não faz, é porque Deus impede de nós fazermos. Sabia? Muitas vezes você está em condições de fazer aquilo que você quer fazer, está tudo certo para você fazer, e você não consegue fazer. Alguma coisa impede de você fazer. É porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Não vai ser bom. Não é esse a direção que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer de mim ser. Então, certas coisas não acontecem, não tem continuidade, porque é o Espírito Santo que não permite. Então, aqui está a resposta de algumas perguntas, de algumas dúvidas, de algumas coisas que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos compreender. Ah, mas eu estou em Cristo Jesus, eu orei, eu pedi. E por que que isso não acontece? Por que que não vem? Por que que não... Saiba, está aqui a resposta, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, ele fala assim, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, veja bem, amados, isso nós temos que colocar na nossa mente. Todas, não é isso, nem aquilo outro, ou isso, ou aquilo, aquilo. Não, não, é todas as coisas, cooperam, todas as coisas. Cooperam, contribuem. A palavra coopera, contribui, é o mesmo significado. Juntamente, todas as coisas, quer dizer, todas as coisas juntas, né? Todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por este seu decreto. Porque os que dantes conheceis também os predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então estejamos alegres, estejamos felizes, estejamos contentes, porque estamos na direção certa. E essa direção, se não for a certa, nós não iremos, porque Deus não permitirá. Não permitirá. O Espírito Santo intercederá por nós. Ele vai interceder. Ele vai pedir aquilo que não vai ser bom para nós. Então, se alguma coisa está acontecendo, saiba você que por você participar desse devocional, por você estar ligado na videira, por você estar estudando a Bíblia, por você ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Daqueles são chamados por seu decreto. Foi decretado, viu? Foi decretado.
Bom dia, Lucas. Bom dia, Silmara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, meus irmãos, é muito gratificante a gente entrar dentro da palavra de Deus, entrar e poder respirar ela, poder se alimentar dela. É muito gratificante, é muito confortante, é muito bom. Esse versículo, esse capítulo começa dizendo para nós, responde tudo isso que nós lemos aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se não há condenação, estamos em paz. A paz está dentro de nós, amados. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou a paz. Nós já temos essa paz. E nós não podemos perder essa paz. Porque a gente perde a paz quando a gente perde a cabeça, quando a gente fica nervoso, quando a gente não controla o nosso corpo, a nossa carne. Aí nós perdemos a paz. Mas por isso que nós temos que controlar o nosso ego, o nosso eu. É isso que eu falo para os meninos lá na casa de recuperação. Falo para eles, olha, vocês precisam controlar o seu eu. Vocês precisam ter coragem, falar para você mesmo assim, eu não vou fumar mais, não vou cheirar mais, não vou adulterar mais, não vou fazer isso mais. Você tem que dominar o seu eu. Você tem que ser uma nova criatura, você tem que nascer de novo, tem que ter força. Porque vocês estão aqui na casa de recuperação, aqui, porque vocês erraram o alvo. Vocês pecaram. Vocês prejudicaram a sua própria carne. Porque a carne faz com que o cara ferre com ela mesmo. Porque às vezes o cara está pensando que está fazendo bem para ele e está se prejudicando. Um cara que bebe demais, não está prejudicando a sua própria carne, o seu corpo. O cara que fuma, um cara que cheira, sabe que é proibido, que aquilo não faz bem para o organismo, está prejudicando a si. Eu falo para eles, olha, vocês precisam entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você. Mas como é que Deus vai habitar num corpo desse jeito? Que bebe, fuma, joga, que prostitui, que... Não tem como. E esse cara que bebe, fuma, joga e prostitui, bebe, ele está se matando. Está trazendo doença para a sua própria carne. Para o seu... então não tem como você viver. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. E a palavra de Deus está aqui. Ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E há 14 anos, graças a Deus, amados, está fazendo 14 anos, vai completar agora. E eu levo a palavra de Deus ali para aqueles meninos. E toda semana, Deus me dá uma palavra diferente para eles. Deus tem uma palavra para eles. E às vezes tem dia que eu chego assim e falo, Senhor, mas o que eu vou falar para esses meninos hoje, Senhor? E olha que a Bíblia é tão... Olha que livro. De vez em quando passa isso na minha cabeça. Mas eu chegando lá, Deus abre o leque assim, ó. E a gente vai falando, o Espírito Santo vai confirmando. E é tão bom, gente, quando a gente fala com as pessoas que estão ativa, que está assim, ó, prestes a ouvir. Porque às vezes as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem. Mas quando a pessoa se dispõe a ouvir, ela recebe. A palavra de Deus não volta vazia, né?
E ela recebendo, ela é muito bom. Se você tiver a oportunidade, vá numa casa de recuperação, fazer uma visita, levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão no fundo do poço. Porque é assim que as pessoas se sentem lá, sabe? No fundo do poço, amados. Você sabe o que é você se sentir no fundo do poço? O fundo do poço, e o poço não tem uma corda para você subir. Ou mesmo que tenha, você não tem força para subir. É assim que muitas pessoas se sentem. Às vezes até perto da gente, às vezes. E nós não sabemos, irmãos, o que é que acontece com a pessoa sem Deus. A gente não sabe, a gente pode até imaginar, mas uma pessoa sem Deus, ele é uma planta sem água, sabe? A tendência é murchar e morrer. Mas quando a palavra de Deus entra na mente da pessoa, ela faz a diferença. É aquilo que Jesus falou para a mulher. Uma fonte de, uma fonte de água a jorrar do seu interior para a vida eterna. Uma cachoeira, sabe, mano? Coisa mais linda é uma cachoeira. Aquelas águas descendo. Assim a palavra de Deus dentro de mim, dentro de você. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu me lembro que Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa tem que ser a nossa fome, amados. Queria ler um trecho aqui pra gente, um livro que eu tô lendo, que fala sobre dores, sobre perdão. Vou ler aqui rapidinho. As realizações do Senhor na minha vida me fizeram entender os propósitos dele. É tão interessante quando nós compreendemos a profundidade do amor do Senhor e passamos a enxergar como os seus olhos enxergam as almas que estão no mundo, perdidas sem ele. O trigo, enquanto está plantado, verde no campo, não alimenta. A água, enquanto está no rio, não mata a sede. O cobertor e a roupa, enquanto estão na prateleira das lojas, não aquecem. É preciso que estejam à mão de quem tem necessidade para cumprir o seu propósito. Em muitas ocasiões, experimentamos dores para que outras pessoas possam ser curadas e tenham o seu sangramento estancado. Deus usa o nosso próprio sofrer para paralisar a dor do outro, curar a ferida do outro. É isso mesmo. É isso mesmo. Se o nosso sofrimento, a nossa dor, puder ser usada para curar alguém, então terá valido a pena o nosso sofrimento. Poderemos então nos considerar felizes por termos sido canal de benção na vida de alguém. Glória. É isso mesmo. É assim que tem que ser.
Vamos orar? Vamos orar, amados? Vamos orar pela dona Marineide, né, que ainda não achou o óculos dela. Benção, Marineide. Orar pelo meu amigo aqui, tá com o irmão dele em coma, e a mãe dele passou por uma cirurgia, colocou uma ponte de safena, está em observação no hospital já há mais de 20 dias. Ele mora sozinho, ele é marceneiro. A filha dele, a única filha que ele tinha, morreu uns 3 anos atrás, num acidente de automóvel. A única filha que ele tinha. E agora a mãe dele está no hospital, um outro irmão dele, que não tem filho também. É só ele e a mulher. Está em coma no hospital. Eu vou orar por ele. Amém, amados? Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, como de costume, estou aqui diante da Tua presença, com os meus irmãos em Cristo, Senhor, para interceder, Senhor, por nossos irmãos, ó Pai, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, por todos aqueles, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Por todos aqueles que pedem oração, Senhor. Porque aqueles que pedem oração, Senhor, é porque eles creem, Pai, no poder da Tua palavra. Eles creem que o Senhor pode fazer a diferença, Pai. E o Senhor pode. É o Senhor que conforta os nossos corações. É o Senhor que traz a paz de espírito, Pai. É o Senhor que abre os caminhos. É o Senhor que devolve a alegria. Então, Senhor, eu te peço em nome do Teu Filho, Jesus o Cristo. Ouve o nosso clamor. Ouve as nossas petições, Pai. E entra, Senhor, com providência em nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. Continua, Senhor, com os Teus anjos nos acompanhando, Pai, em nossas atitudes, em nossas lutas. Não permita, Pai, que nada nem ninguém venha nos separar do Teu amor, Senhor. Enche-nos, ó Pai, da Tua graça, da Tua unção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que faz morada em nosso coração, Senhor, seja mais alimentado do que a nossa carne, Pai. Para que possamos raciocinar, Pai, de maneira que possamos, ó Pai, fazer o melhor para o nosso próximo, Senhor. Porque, consequentemente, estaremos fazendo para nós mesmos. Deus, abençoa este dia, Senhor. Visita os meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, num leito de hospital, Senhor. Eles têm a oportunidade de ser visitados por um capelão, que alguém vá lá, Senhor, levar a palavra de otimismo, palavra de ânimo, para que essa pessoa possa se levantar, Senhor, para que a situação dele venha mudar. Não permita, Senhor, que vidas sejam ceifadas sem conhecer a Ti, Senhor. Abençoa todos aqueles que têm sobre si a responsabilidade de conduzir outras vidas, ó Pai. Usa, Senhor, os médicos, as enfermeiras, ó Pai, para fazer o melhor para os pacientes, ó Deus, o qual eles são determinados a fazer. Abençoa, Senhor, todo aquele profissional, Pai, que tem responsabilidade, Pai, e trabalha na vida daquele que não tem, Senhor, para que ele venha ter.
Ó Deus, faz a diferença, Senhor. Protege, guarda, livra o Senhor. O ser humano da maldade, Senhor, no caminho errado, Pai. Para que possamos prosseguir, Senhor, rumo a Ti, Pai. Abençoa cada um que participa desse devocional, Pai. Abençoa a Tamires, o James, o Lucas, Samuel, a mim, a dona Lucinha, a Marineide. Ô Pai, Marineide perdeu o seu óculos, Pai. Há dias ela vem pedindo, Senhor, faz um milagre, Pai. E ela vem encontrar, Senhor, o seu óculos, para que ela possa ficar mais alegre, Senhor. Faz um milagre na vida dela, Pai. Nós sabemos o que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Pai. Visita ela lá, Senhor, conforta o coração dela. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa meu irmão Jurandir, abençoa minha família, meus irmãos, ó Pai, meus filhos, meus netos e netas. Abençoa todos igualmente, Senhor. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Mesmo na adversidade, Pai, o Senhor nos deixa a paz. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Abençoa a Ruth, lá em Boston, Senhor. Abençoa o trabalho dela, Senhor. E abençoa, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.